Luffy é suede, ayau leila, mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã, hoje, o tema será as lágrimas, são as lágrimas, né? E a gente já vai começar com o versículo 4 do capítulo 5 de Mateus, que vai nos dizer que bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E depois nós vamos entender e ver. Ainda em Apocalipse 21, 4, diz que ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem se passou, ou seja, as primeiras coisas se passaram. Estamos falando da futuridade eterna. Como também no Salmo 126, versículo 5, diz que os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Por que cegarão com alegria? Que aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, ou seja, sua conquista, sua vitória. E o que nós queremos falar hoje, como chorar é um transitivo significativo. Como é isso? Aflige-se, é o sentir remorso ou arrependimento, ou lamentar-se, a perda. Também o choro pode significar o prantear, que é o que nós devemos fazer sempre quando erramos, quando pecamos, que diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Bom, dentro dessa relatividade do que eu quero falar, existe choro da alegria, do prazer, satisfação, emoção, do amor, sim, do júbilo, da graça, que é o que eu acabei de referir agora, quando nós sentimos que somos perdoados, que choramos na presença de Deus, nos arrependemos. A gente, quando encontra a graça, nós choramos da alegria, do prazer, da satisfação. Como podemos chorar o choro do amor também, né? Dessa satisfação. Como também existe o choro do terror, do medo, que algumas pessoas sofrem psicologicamente, e o choro da perda, da morte. A perda também pode ser em algumas outras áreas, sentimental, física, que vai abalar esse emocional. O prioritário aí que eu retornei e vou retornar, o arrependimento, né? Não o choro do remorso. Remorso é passageiro, mas o choro do arrependimento, ele é mais profundo, que é como se o prantear, o choro do prantear, o choro do lamentar, que existe também dentro da falibilidade humana, o choro da ira como o choro da raiva, o choro do afligir, você se sente constrangido, né? Que é a opressão. A opressão é demonstrativa, através, nós entendemos que vamos chorar, e aí sem consolo naquele exato momento. Mas nós vamos tomar como base aqui já o Salmo de número 30, tá? Que vai dizer aqui, do versículo 2, Senhor meu Deus, clamarei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, converteste a minha vida para que não descesse ao abismo. Coisa linda. Cantai ao Senhor, vós que sois seu santo,
e celebrai a memória da santidade, porque a sua ira dura só um momento, e o seu favor está à vida. Por quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o versículo aqui, 11, diz: tornaste o meu pranto em fôlego e tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Que coisa maravilhosa, né? Diz o Salmo. Eu sei que nem sempre, dependendo de situação, o choro que dura uma noite pode termos alegria pela manhã. Mas nós temos uma passagem que pode comprovar isso, que é a história que todos vocês já conhecem, é o capítulo 5, capítulo 11 de João, que faz a referência do amigo, da amizade, que alguns precisam de ter esses sinais para se sentir aliviado do choro, da tristeza, da perda. O versículo 34, vocês já sabem, que está se narrando a história de Lázaro, né? O versículo 34 disse: aonde puseste? E disseram: Senhor, vem aqui e vê. E o versículo 35 diz: Jesus chorou. É o sentimento da perda do amigo, humanamente falando, que talvez alguns não entendam, como no livro de Filipenses diz que ele se despiu da sua glória, se humanizou. Ele, humanamente falando, ele venceu nesse corpo pecaminoso, não só a morte, o pecado, o inferno, e nos dando a condição, novamente, ampla, da liberdade dessa coinonia com Deus. Mas diz aqui: e disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. Isso era bem declarado. Eles observam que o choro pode, conforme eu falei, a face ela denuncia quando é o choro da alegria, o choro da raiva, o choro da tristeza, o choro da inveja, da ira, da perda, da não conquista. Tem muitas motivações emocionais que trazem a lágrima, que é um dispositivo que pode identificar aquele momento que a pessoa está passando, ou de alegria emocional ou de depressão sentimental, né? E aqui diz: vede como ele amava. E alguns deles disseram: não poderia ele abrir? Não poderia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, vendo essa situação, se moveu, movendo-se outra vez muito em si mesmo. Ou seja, é o que eu estava falando, a gente faz uma reflexologia, uma introspectiva e faz uma análise da situação. E aí ele, movendo entre si mesmo outra vez, né? E foi ao sepulcro. E era uma caverna, que era costume, não como os dias de hoje, mas os ricos, ou talvez os nobres, ou quem não tinha condição, era enterrado numa caverna. E diz que tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não hei te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. E aqui houve uma indagativa em relação a essa perda, talvez, como eu falei, que Jesus, pois, quando viu chorando os judeus,
com ele vinha e moveu muito em espírito e se perturbou. Isso foi quando, a sua irmã se lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não vamos adentrar nessa área. Mas Jesus se compadeceu também. Ele sentiu esse choro, não só da emoção, pela emoção da perda do povo, mas ele se comoveu, o sentimento, choro do amor, conforme eu falei, que também existe o choro do ódio. Agora, para você entender bem, a palavra quando diz bem-aventurado é aquele que desfruta nessa vida após a morte terrena, as bem-aventuradas do que Cristo ensinou. E nós vamos, aqui no capítulo 5 de Mateus, quando fala do sermão da montanha, que muitos não entendem, ali é um ensinamento de regra, fé, prática e ética, aos que creem. Aí diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos e abriu a boca e ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, conforme nós vimos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, e porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí venha o choro da alegria. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, a futuridade eterna no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então ele está deixando bem claro que momentos de pânicos, de sofrimento ou de sofrimento, muitos tiveram. Ele fala dos profetas que tinham a responsabilidade e também sofreram essa situação que talvez para muitos não entende. A morte, ela passou o homem, que é o veículo que faz o homem retornar novamente ao gerenciador de todas as coisas, que dá vida a todas as coisas. Por quê? Aqui para a gente encerrarmos e ensinar que Eclesiastes 3 vai dizer que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, conforme nós vemos, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. O que aconteceu, os que confiam nele, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Esse tempo que nós choramos, lamentamos, nos humilhamos diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele nos exalta, que Pedro diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Então, esse tempo de chorar vem o tempo de rir, como o tempo desse prantear, que eu falei, e o tempo de saltar da alegria, do prazer, do gozo,
esse tempo que vai acontecer, ou está acontecendo, ou poderá acontecer na sua vida, como já aconteceu na minha vida. A minha primeira experiência, ainda há pouco estava lembrando, que foi Deus ressuscitar a minha mãe. Eu, na meninice da fé, eu, na ignorância espiritual, que ainda sou menino, não sei nada da nossa vida de aprendizado. Isaías diz que os nossos pensamentos, nossos caminhos não são de Deus. Eu falei, se tu não ressuscitar minha mãe, eu não vou te servir mais que nada. Eu era novinho na fé. E na ignorância eu falando, tu fez isso, tu ressuscitou a Lázaro, tu deu vista cego, tu fez tantos milagres. E da mesma forma, naquele momento de tristeza minha, de choro, que hoje eu me alegro por ter batizado, minha mãe está na glória, e ele retornou à vida, a minha mãe no físico, e depois de passar algum tempo, aí sim ela veio reconhecer que ele era o único Salvador, e eu pude batizar, ela permaneceu na fé, e no tempo de Deus ela partiu. E eu também questionei, por que tu não me avisaste? Eu, na minha oração da ignomia espiritual, eu falei, tu pode? Ainda não conhecia, nem conheço ainda, né, a Bíblia. E aí eu dizia, tu pode tirar 15 anos da minha vida e acrescentar na vida dela. Então, quando aconteceu esse fato, que a minha esposa ligou para o meu trabalho e a minha chefia me ligou, e eu tive que tirar naquele momento a farda, e não me falaram, só falaram que é para mim ir para casa, que a minha mãe estava passando mal, mas ela já tinha falecido, e não me deram a notícia, literalmente, para mim não vir no desespero com o carro ou causar um acidente. E quando eu cheguei no Oliveira Creme, aí eu tive a notícia, mas aí eu questionei, por que tu não me avisaste? E no dia do sepultamento, o Espírito de Deus, que a gente fala, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Não, o Espírito de Deus que doutrina o nosso. Naquele exato momento ele fez eu fazer uma introspectiva e analisar. Na minha oração daquele desespero, daquele choro, da perda, que eu fiz uma oração que ele poderia tirar 15 anos da minha vida e acrescentar na dela. E ali naquele exato momento, o Espírito de Deus fala comigo, conta quanto tempo ainda ela viveu. E aí eu calculosamente me humilhei diante de Deus, porque ela viveu muito mais que 15 anos, devido ao meu choro, ali naquele momento de perda, mas eu tive o choro da alegria que ele ressuscitou, e agora estou com esse choro da emoção, que é lembrando desses fatos, que Deus não abandona os seus. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. E como o versículo 4 aqui de Eclesiastes, no capítulo 3, está dizendo, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, é o que eu estou falando aqui, como o tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, conflitos internos, e também quando vem o alívio, é o tempo de paz. Então, que fica essa mensagem expressiva para você nessa manhã, que existe os vários choros, e eu me alegro, porque hoje a senhora, minha mãe, está no braço do Pai. Eu batizei ela, o Espírito Santo fez a obra, eu não ganhei ela para Jesus, eu falei do amor de Deus, mas o Espírito de Deus convenceu ela,
e hoje ela está na glória. Então que fique essa mensagem expressiva para você que talvez esteja no choro do desespero, da perda, da angústia. Confia no Senhor, entrega a Ele os seus caminhos. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Se você confia nele, Ele vai fazer com que esse choro vai trazer alegria pela manhã da conquista, da resposta, da vitória, do teu desejo. E eu vou afirmar que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.